Qual a chance de o São Paulo contratar Marino Inestrosa, atacante do Atlético Nacional e uma das joias do futebol colombiano, últimas do mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Qual a chance de Marino Inestrosa, atacante colombiano do Atlético Nacional e uma das joias do futebol sul-americano, pintar como reforço no São Paulo? Essa especulação surgiu depois de que a jornalista colombiana Pilar Velázquez afirmou que o tricolor é um dos interessados. Confesso que achei a notícia bastante estranha. O Inestrosa quase virou reforço do Boca Juniors numa operação de 5,5 milhões de euros. E o martelo só não foi batido porque o Atlético Nacional tenta ganhar ainda mais. Você sabe, o São Paulo está em busca de reforços, mas dá prioridade total a jogadores que cheguem de graça. Ou em fim de contrato, ou por empréstimo, ou na base da troca. Os primeiros reforços do São Paulo tiveram todas essas características. O Danielzinho não tinha mais contrato com o Mirassol, Coronel não tinha mais contrato com o New York City, o Dória conseguiu a rescisão do seu vínculo com o Atlas, enquanto o Lucas Ramon assinou um pré-contrato e, na pior das hipóteses, chega a partir de 5 de abril, dia seguinte ao fim do seu contrato com o Mirassol. O Inestrosa não será contratado. Consultei uma fonte no São Paulo que admite que o São Paulo gosta do Inestrosa, mas não há capacidade financeira. O caso do Zenon, atacante que pertence ao Boca, é um pouco diferente. Se o Inestrosa tem várias propostas e está na boca do povo, o Zenon perdeu espaço no Boca Juniors e deve atuar ainda menos. Até por isso, São Paulo tem a esperança de convencer os argentinos a emprestá-lo por uma temporada com opção de compra. O primeiro nome pensado pelo Dorival Júnior foi do Alisson, que pertence ao São Paulo. Vocês vão lembrar que quando o Dorival chega ao São Paulo, o Alisson estava meio encostado, sem tanto espaço, como meio atacante. E o Dorival traz o Alisson para jogar de volante e o futebol do Alisson cresce muito. O Dorival vai embora do São Paulo e o Alisson acaba perdendo um pouquinho de espaço. Tá? Por isso, o Corinthians procurou e tentou a contratação do atleta. O São Paulo falou, vocês vão pagar dinheiro? Não, não temos dinheiro. Então vamos tentar fazer uma troca. Foi aí que a coisa deu uma degringolada, o São Paulo cogitou, sugeriu, pediu a contratação ou a inclusão do Ranieri no negócio, e para o São Paulo, para o Corinthians não faz sentido essa troca, tá? Então é basicamente assim que está funcionando. O Corinthians busca... E aí que entra o Alan, né? Sem acordo com o Alisson, o Corinthians começa a pensar em outras alternativas e nas últimas horas entrou em contato com os representantes do Alan. O Alan pertence ao Flamengo, já aceitou a proposta do São Paulo, mas de nada vai ter, não há efeito nenhum se acertar com o São Paulo se não houver o aval do Flamengo, tá? E o Flamengo ainda não deu aval para o São Paulo. O Flamengo quer a contratação do Marcos Antônio, e esse é um fator complicador. O São Paulo não quer vender o Marcos Antônio. Então, o Flamengo meio condicionou, até te libera o Alan, a gente chega a um acordo, mas eu preciso que você aceite que a gente faça uma negociação com o Marcos Antônio. E é nesse contexto que o Corinthians entra na parada pela contratação do jogador, tá bom? Assisti a coletiva do presidente do Conselho do São Paulo. Foi uma ânsia de vômito, ele não tinha coragem nem de levantar a cabeça para responder as perguntas. Silmar Lima, boa noite, Nicola. E o Zenon virá para o São Paulo? Deixa eu explicar o que eu ouvi de uma pessoa do São Paulo sobre o Zenon. Eu achei que o São Paulo está muito bem informado sobre o Zenon para não ter interesse. Vou ler e vocês tiram as próprias conclusões. Olha lá. Quer ver? O Zenon, declaração de um dirigente do São Paulo. O Zenon é um atleta jovem, de grande projeção, multifuncional, com muita qualidade técnica. Teve uma ida frustrada à Europa. Eu não perguntei para essa pessoa do São Paulo, desculpa, foi uma falha minha, mas especularam que ele quase foi para o Alavés. Não sei se foi isso que o frustrou. Mas a pessoa diz, teve uma ida frustrada à Europa e baixou o rendimento. Aí ela completa, não fizemos nenhuma proposta nele, até porque os valores devem ser bem altos. Essa parte final de que os valores devem ser bem altos me pareceu estranho. Eu duvido que o São Paulo fosse levantar todas essas informações, fosse conhecer tão bem o Zenon, para nem pelo menos perguntar, e aí, quanto custa, como é que funciona, tá? Mas de fato é um jogador avaliado em 5 milhões e meio de euros, e é hoje algo fora da realidade do São Paulo. Tomás Martins, Pelicano Alavés fez oferta pelo Zenon e o São Paulo. Tomás, não tenho nenhum contato com representantes do Zenon,
nem sei quem são, para ser bem preciso, e também não tenho nenhuma fonte no Boca, tá? Nessa história, o que eu consigo é ouvir o pessoal do São Paulo. O pessoal do São Paulo afirma que o Zenon teve uma queda muito grande de produção no segundo semestre por conta de uma negociação frustrada na Europa. Não sei se foi essa do Alavés. E, de fato, no segundo semestre do Zenon foi bem ruim. Estava conferindo a última vez que ele foi titular no Boca. Isso se deu na Copa do Mundo de Clubes, em julho. Tá? Então, ao longo de todo o segundo semestre, ele não foi titular nenhuma vez. Em várias partidas foi para o banco, nem saiu. E em algumas delas jogou só um minutinho. Ele entrou praticamente quando a partida estava acabando. Eu sei que o São Paulo está super atento, gosta demais do moleque, mas eu não sei como é que o São Paulo pode viabilizar uma negociação. E essa fonte do São Paulo com quem conversei disse que nem fez proposta, nem sabe valores. Isso eu duvido, isso eu não acredito, tá? Isso eu já acho que faz parte para não dar mais esperanças para o torcedor. São Paulo ainda não fechou os números de 2025. Ô Jota, eu preciso checar essa história, vou ver isso para você. Mas o que eu posso te contar, cara, é que hoje, por conta do caos do impeachment, não sei se essa resposta os caras vão me passar, mas eu vou mandar aqui, né? Cara, você não tem noção da confusão que está saindo lá, até porque cada dia que passa surge mais uma bomba e todas relacionadas, e cada vez incluindo mais gente do futebol e do clube do São Paulo, né? Da diretoria do São Paulo. Quer ver, ó? Mandei aqui. Assim que tiver resposta, já conto para vocês. O Jorge Henrique, nome de atacante, do Náutico, do Corinthians, entre outros. Bom, Inestrosa no São Paulo, não. O Inestrosa foi alvo, ou foi especulado no Cruzeiro, quase fechou com o Boca Juniors. Esse é o Marino Inestrosa, é um atacante colombiano, tá? Que pertence ao Atlético Nacional. Paulo Azeredo, Nicola, qual a chance de Alan Melar? E o meia vem? Ô Paulo, eu tô com a impressão de que o Flamengo só vai liberar o Alan para o São Paulo se o São Paulo permitir que a negociação com o Marcos Antônio avance. E aqui que vem uma das informações exclusivas que eu quero dividir com vocês. Vai ser tema de uma live, vai ser tema de um vídeo durante o final de semana, mas como eu não tenho segredo com vocês, eu vou antecipar para vocês a informação. O Flamengo quer muito comprar o Marcos Antônio, promete uma proposta pesada. O que o São Paulo disse para o Flamengo não tenho a menor condição de vender o Marcos Antônio antes da votação do impeachment. Júlio Casares já está super enfraquecido. 4 dos 6 grupos de coalizão, 4 dos 6 grupos políticos do São Paulo que o apoiavam, abandonaram o Júlio. Júlio corre um enorme risco de, na votação da próxima sexta-feira, para debater sobre o impeachment dele, de ele tomar uma lavada histórica e ser expulso do clube, o que seria muito ruim para ele, né? Por conta disso, o São Paulo não pode ter notícias ruins do campo, né? E a venda do Marcos Antônio hoje é desesperadora. O torcedor de São Paulo tem no Marcos Antônio um cara super importante, tá? Então, essa negociação do Marcos Antônio e a venda do Rodriguinho para o Red Bull Bragantino, essas duas operações só podem avançar depois do resultado do impeachment ou não. Sobre o Rodriguinho, o que está acertado? Representantes do jogador e o São Paulo se acertaram para uma venda do Rodriguinho para o Red Bull Bragantino por 3 milhões de dólares, com o São Paulo ficando com 15% do valor de uma venda futura. O São Paulo entende que é mais prudente, lógico, e respeitoso até com o próximo presidente, deixar essa decisão para o próximo presidente. Mas é importante destacar que esse valor que parece ser ruim para um jogador de 21 anos de idade, está muito condicionado ao fato de o Rodriguinho ter contrato com o São Paulo só até 31 de dezembro. O Rodriguinho não quis renovar com o São Paulo ao longo de todo o segundo semestre do ano passado. Lembro de perguntar uma vez por semana, ou para o Rui Costa, ou para o Belmonte, ou para o Júlio Casares, e aí a renovação, estamos tentando, está difícil, o empresário não responde, o empresário está... Enfim, no final das contas, não houve a renovação, e agora o Rodriguinho tem a faca e o queijo na mão. Se o São Paulo não vender agora, Rodriguinho, a partir da metade do ano, pode assinar um pré-contrato com o Red Bull ou com qualquer outro clube, saindo de graça do São Paulo em dezembro. Então é algo como pega 3 milhões de dólares agora e 15% de uma venda futura, ou não pega nada. O que vocês fariam no lugar dos dirigentes do São Paulo? PHM 1999, Gonzalo Maroni, no São Paulo, amanhã Lusa 1, Palmeiras 0.
Torço muito para que seu palpite dê certo, já estou bem ansioso com esse jogo. O Português estreia no Campeonato Paulista amanhã às 20h30 contra o Palmeiras. Estou muito curioso para saber que Palmeiras vai entrar em campo, se é um Palmeiras titular, se é um Palmeiras reserva. Os caras voltaram aos treinos, fizeram a primeira atividade com bola na terça-feira. Estou com medo, enfim. Gonzalo Maroni, outro jogador que eu nunca ouvi falar. Gonzalo Maroni. Vocês também diziam. News Old Boys. Atacante de 26 anos de idade. 31 jogos, 4 gols, 3 assistências. Deixa eu ver até quanto tem contrato, qual que é o valor de mercado. Jogador de 3 milhões de euros. Importante. O São Paulo não tem, PH. O São Paulo não tem como prioridade a contratação de atacantes. Os alvos eram zagueiro, o Dória foi contratado, informação que você soube primeiro aqui. Lateral direito, o Lucas Ramon está contratado. Ele já assinou um pré-contrato, resta saber se ele chega em 5 de abril, dia seguinte ao fim do contrato com o Mirassol. Se ele chega por agora, o São Paulo já fez 2 ofertas, as 2 recusadas. São Paulo chegou a oferecer R$1 milhão para liberação antecipada, também sugeriu os empréstimos do Luan e do Tolói. O Mirassol recusou as 2, que é R$2 milhões. O São Paulo queria um volante e trouxe o Danielzinho. O São Paulo queria um goleiro, nem sei se queria, eu não tinha escutado como prioridade, trouxe o Coronel. Agora o São Paulo, para completar a lista de prioridades, precisa de um camisa 10. E essa é a posição mais difícil, porque é o jogador mais caro. Sobre atacantes de lado de campo, o centroavante está completamente descartado. O São Paulo já tem o Caleri completamente à disposição, o André Silva fica pronto em menos de 4 semanas, e o Rian Francisco ficar pronto em menos de 40 dias, tá? O que pode acontecer, eventualmente, pintando uma boa oportunidade de mercado, algum ponto a ser contratado, como, por exemplo, o Zenon, que é um nome que agrada bastante. O problema é viabilizar do ponto de vista financeiro. Leandro Corinthians iniciou conversas embrionárias com representantes de Alan, volante que perdeu espaço no Flamengo e conversa há dias com o São Paulo. Já contei para vocês que entre Alan e São Paulo tá tudo certo, falta o principal, o aval do Flamengo. O problema é que o rubro-negro quer contratar Marcos Antônio. O São Paulo não pretende se desfazer do seu principal jogador e essa negociação entre Corinthians, Flamengo e Alan ainda não pegou fogo. É só uma conversa embrionária, o Flamengo monitorando os passos de um mercado. Já havia contado para vocês que Dorival Júnior gosta muito de Alisson, meio-campista que pertence ao São Paulo. O problema é que o tricolor só aceita negociar o Alisson se o Corinthians oferecer bastante dinheiro ou um jogador muito interessante.